Bom, o processo de coaching ele é melhor utilizado na organização quando ela possui um sistema de desenvolvimento de liderança onde a pessoa ela ganha o direito ao processo de coaching quando a empresa observa que ela é alguém de alto potencial para a empresa. Então esse é o melhor momento da pessoa fazer o processo. Entretanto, o processo de coaching ele não é desenhado para todo mundo, ou seja, não são todas as pessoas que podem se submeter a um processo de coaching. Primeiro de tudo, a pessoa ela tem que ser treinável, ou seja, o indivíduo que ele não é capaz de ser treinado, ou seja, ele não é capaz de desenvolver ações, desenvolver tarefas para si mesmo, para desenvolver uma competência, fazer essas tarefas e a partir delas aprender aquilo que ele precisa, ele não pode participar de um processo de coaching. Então, existem 3 características de pessoas que não são treináveis. Então, a primeira característica são pessoas que não se responsabilizam pelo resultado de suas ações. Pessoas que têm essa característica, elas não são candidatas ao processo de coaching. Por quê? Porque o processo de coaching é um processo que move para as ações, ou seja, que gera ações. Se o indivíduo faz as ações, mas ele não se sente responsável pelo resultado das ações, ele não pode participar de um processo de coaching. Segundo tipo de indivíduo que não pode participar, pessoas com patologias psicológicas. Coaching não é terapia. Então, se a pessoa tem, por exemplo, síndrome do pânico ou depressão, ela não pode participar do processo de coaching. O processo de coaching ele é para pessoas saudáveis. Somente seres humanos saudáveis podem fazer o processo de coaching. Inclusive, se você se submete a um processo de coaching e você tem alguma patologia psicológica, isso pode gerar consequências que pioram a sua patologia. Por quê? Síndrome do pânico, depressão, são exemplos de situações em que a pessoa pode ser jogada na inação e o processo de coaching é um processo de ação. Isso pode gerar consequências imprevisíveis no decorrer do processo. Inclusive, pela ética do processo de coaching, é recomendado, é definido, aliás, não é nem recomendado, é uma definição. Se o coach identifica uma pessoa que possui uma patologia psicológica, ele tem que interromper o processo e encaminhar a pessoa para um terapeuta. Então, se a pessoa tem uma patologia psicológica, ela não pode participar de um processo de coaching. E o terceiro indivíduo que não pode participar, e eu sou uma das poucas pessoas que fala a respeito disso, são pessoas de má índole. Por quê? O processo de coaching é um processo sigiloso, onde ele é feito em uma sala onde o que a pessoa contar para você, é o que você vai trabalhar, que você vai ajudá-la a desenvolver ações em direção ao objetivo. Se essa pessoa não estiver fazendo um processo de boa fé, você não tem condições de desenvolver esse indivíduo. Felizmente, nesses mais de 10 anos de experiência, eu peguei pouquíssimas pessoas, para ser bem honesto com você, eu lembro de uma pessoa em 10 anos que tinha um problema com relação a isso e que dificultou bastante o encaminhar do processo. Mas assim, esses 3 indivíduos, pessoas que não se responsabilizam pelo resultado das suas ações, pessoas com patologias psicológicas e pessoas de má índole não podem participar do processo de coaching. Processo de coaching somente para pessoas saudáveis.